apresentação. Boa tarde a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos pela presença aqui hoje, né? Especialmente os nossos convidados, a professora Semiramis e o professor Rafael Silva. Eu vou deixar as apresentações para falar antes, imediatamente, da fala de cada um, tá? E esse é um encontro de encerramento do projeto de extensão Introdução à Mitologia Greco-Latina, Figuras Femininas, né, que eu coordeno. Eu sou Júlia Velar, do Instituto de Letras e Linguística da UFO. E aí, esse nosso projeto, ele teve um período presencial, né, na universidade. Essa palestra de encerramento, como nós temos convidados de fora, ela está acontecendo de forma online, também para uma participação de um público mais amplo, né? Não se restringe apenas àqueles que participaram diretamente do projeto. Então, nesse nosso encontro de encerramento, nós temos uma mesa sobre a mulher na antiguidade, né, greco-latina, com os convidados Semiramis Corsi, que é professora da Federal de Santa Maria, e Rafael Silva, que é doutor em letras, e está no momento fazendo pós-doutorado, e em breve, né, será professor na Estadual do Ceará. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, né? Mais uma vez, agradecendo imensamente pelo aceite, né? Pela gentileza em participarem dessa mesa de encerramento. Isso nos honra muito, ficamos muito contentes, né, em tê-los aqui hoje. E passo, então, as apresentações sem me delongar mais. A Semiramis Corsi, ela é professora adjunta do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Federal de Santa Maria. Ela possui doutorado, mestrado e graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né, no campus de Franca. E aí isso é importante, né, porque o nosso projeto ele tem um intuito interdisciplinar, né, e a Semiramis é dessa área da história, então vai agregar muito aqui as nossas discussões, né, vinculadas a letras, à tradução. Ela realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Salamanca, também realizou estágio de pesquisa em Paris, né, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, e ela é pesquisadora em diversos grupos, né, de pesquisa, grupos de estudo, e coordena o grupo de estudo sobre o mundo antigo mediterrâneo, GEMAN. Entre os seus temas de interesse estão magia e poder no Império Romano, identidades, barbáries, fronteiras e integração no Império Romano, gênero e poder no Império Romano e Heliogábalo e a dinastia dos Severos. E dentre as suas publicações, né, destaca-se o livro Magia e Poder no Império Romano e também a Apologia de Apuleio. E mais recentemente ela vai falar hoje para a gente sobre isso, né? Ela participou da coorganização do Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade. Então, mais uma vez, Semiramis, muito obrigada aí pela sua presença, e eu vou compartilhar aqui o seu arquivo para que você possa começar a apresentar. Ok. Posso começar, Júlia? Posso começar? A palavra é sua. Tá bom, então, muito obrigada, professora Júlia. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a professora Júlia Velar pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui com vocês hoje, dividir essa mesa com o professor Rafael, que eu já conheço pelos trabalhos dele, mas ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Então, estamos tendo aí mais um momento para a gente se conhecer também, né? E agradeço a todos vocês que estão aqui presentes para nos ouvir, né? Bom, o objetivo dessa minha fala hoje, né, sobre o projeto, então, tem como título, né, o Projeto Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade e o verbete Lâmias e Empusas. E o objetivo dessa minha fala, Júlia, você pode passar para mim, por favor, o slide? Então, a proposta, né, o objetivo dessa minha fala de hoje é apresentar esse projeto do Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, que são 2 volumes, né, 2 livros publicados em 2 volumes, né, um livro, na verdade, publicado em 2 volumes, que está sendo organizado por mim, pelo professor Rafael Brunhara, da URGS, e pelo professor Ivan Vieira Neto, da PUC de Goiás. E também eu gostaria, né, nessa fala de hoje, de apresentar especificamente um dos verbetes desse compêndio,
que é um verbete que eu escrevi, que é o verbete Lâmias e Empusas, que compõe o volume 1, tá? Pode passar, Júlia, por favor. Bom, então aqui estão as capas, né, as duas capas dos livros que vão ser lançados ainda, que estão terminando aí a preparação, pelo menos do volume 1 a gente já está terminando, volume 1 vamos começar, volume 2 vamos começar em breve. Pode passar, Júlia. Bom, qual que é a proposta do compêndio, então? Então, a proposta, né, nossa nesses 2 volumes é de apresentar ao público lusófono, né, então aos falantes e leitores de português, algumas personagens femininas da antiguidade, né, indicando as fontes para estudar essas personagens e um quadro referencial básico de bibliografia para o seu estudo, né? Então, a gente pretende, com esse material, né, todo ele traduzido para o português, inclusive os verbetes que foram escritos por estrangeiros, nós traduzimos para o português. Então, a gente pretende, com esse material, realizar uma análise crítica das fontes sobre as personagens femininas da antiguidade, né, trazendo elementos de poder em torno da construção da imagem dessas personagens, dando especial atenção para os estudos de gênero, né? Então, tentando articular como essas personagens foram construídas, como as memórias sobre essas personagens foram construídas, sejam elas personagens históricas, sejam elas personagens literárias, até mesmo porque muitas vezes essas fronteiras acabam se cruzando em algumas personagens femininas da antiguidade, né? O que é literatura, o que é história, muitas vezes a gente não consegue separar exatamente. Então, a nossa proposta é trazer um compêndio, né, com personagens da literatura, da história, tá? Pode passar, Júlia. E para a escrita de cada verbete, nós convidamos especialistas, né, os mais próximos possíveis das personagens, especialistas de diferentes áreas. Então, a gente contou com profissionais das letras, da história, da filosofia, das ciências da religião e da arqueologia, em especial. E aí, cada verbete teve 5 laudas, era o máximo, né, que a gente pediu para as pessoas tentarem conter, né, a escrita, 5 laudas, já incluindo a bibliografia que elas utilizaram, né? Então, não são textos muito grandes sobre cada personagem, mas também não são verbetes tão curtos como no dicionário, né? Eles são um pouquinho maiores, porque a gente pediu para que cada especialista tentasse dar um geral, um panorama geral sobre aquela personagem, né? Trazendo, muitas vezes, quando possível, também alguns elementos sobre a recepção dessa personagem, né? Como que ela foi lida, como que ela foi recebida em outros contextos, né? Porque as personagens da antiguidade tiveram recepções muito variadas, em contextos desde a Idade Média até hoje, né? Então, a gente pediu que, quando possível, eles tentassem trazer algum elemento também de recepção. Como eu falei para vocês, todos os verbetes estão em português, alguns foram escritos por autores estrangeiros, autores e autoras, mas nós traduzimos para o português, porque o nosso objetivo sempre foi fazer um livro em português, né, voltado especialmente, não só, claro, mas especialmente para os leitores de português, né? E o volume 1, ele já está na fase final da editoração, e ele totalizou 147 contribuições, tá? Pode passar, Juliana. Bom, sobre esse volume 1, né? O volume 1, ele tem 10 sessões. Na verdade, os 2 volumes, eles vão ter 10 sessões. Cada sessão dessas 10 sessões, elas são introduzidas por um capítulo. Então, olha as sessões que nós temos no volume 1, né? Então, a gente começa com as mulheres míticas, né? Tem um capítulo introdutório, e aí cada capítulo introdutório a gente tentou chamar um especialista renomado sobre a área para escrever, né? Então, capítulo introdutório, mais 26 verbetes nas mulheres míticas. Depois a gente passa para as mulheres na antiga Mesopotâmia, né? O capítulo introdutório, mais 9 verbetes. Mulheres da África Antiga, e aí a gente não quis separar o Egito da África, né? Então, aqui a gente tem mulheres de algumas sociedades africanas, além do Egito, e as personagens egípcias também. Nós não quisemos retirar mulheres egípcias para justamente situar, né, a nossa posição de pensar o Egito como parte da África Antiga, né? Mulheres do Antigo Testamento, pode passar, Júlia.
mulheres na época homérica, mulheres na Grécia arcaica clássica e no mundo greco-macedônico, poetas helênicas. Essa parte das poetas helênicas foi uma parte que eu gostei bastante, inclusive, porque trouxe várias personagens que eu particularmente não conhecia, né? Foi o pessoal da Letras, em especial, que se dedicou a escrever sobre elas, vários poetas, né, do mundo grego, mulheres do romance antigo, mulheres na literatura latina e mulheres guerreiras. Então, finalizamos o volume 1 com estas sessões. Pode passar, Júlia, por favor. E aí, no volume 2, que a gente ainda vai começar a trabalhar nele, mas os textos já estão todos prontos, né? Vamos começar o trabalho de editoração, mas já recebemos os textos. A gente tem mulheres na Pérsia, mulheres na Índia, mulheres no teatro grego, mulheres no Novo Testamento, mulheres em espaços de saber, mulheres do contexto romano, imperatrizes do Principado romano, mulheres do mundo celta, mulheres no cristianismo e mulheres das cortes, imperatrizes e rainhas da Antiguidade Tardia. Pode passar, Júlia. Bom, quais são as previsões nossas para a publicação deste material, né? Então, o que a gente já fez até agora? A gente já organizou o volume 1, já mandou as separatas para os autores e autoras colocarem, disponibilizarem nas suas páginas do academia.edu, e agora a gente está esperando a editoração final para publicar o e-book e futuramente o material impresso do volume 1. Como esses materiais ficaram muito grandes, cada volume vai ter que ser publicado de forma impressa em 2 tomos, porque deram mais de 1000 páginas, né? O volume 1 deu mais de 1000 páginas, acredito que o volume 2 também vai ser por aí. O volume 2, ele tem previsão de ser publicado no ano que vem, ou talvez no primeiro semestre de 2025. Pode passar, Júlia. Bom, então vou entrar agora no verbete, em um dos verbetes que eu escrevi para o volume 1, que é o verbete Lâmias e Impusas. Esse é o último verbete que compõe a seção das mulheres míticas, tá? Do volume 1. Bom, eu vou pedir licença para vocês para ler o meu texto, para eu não me perder aqui no tempo, tá? Bom, então, Lâmias e Impusas são personagens de relatos assombrosos do folclore tradicional greco-romano, possuindo uma longa tradição na mitologia antiga e uma grande importância literária. Tais personagens aparecem já na literatura da Antiguidade Clássica como uma espécie de protótipo do que viria a ser a mulher vampira da literatura moderna. Pode passar, Júlia, por favor. Inicialmente, eu tomei contato com essas personagens antigas através da personagem da Impusa, apresentada na obra Vida de Apolônio de Tiana, no livro 4, do sofista grego Flávio Filóstrato, uma obra biográfica escrita no 3º século da Era Comum. A passagem do livro de Filóstrato, em que aparece a personagem da Impusa, ficou tradicionalmente conhecida como a noiva de Corinto. No entanto, a Impusa da vida de Apolônio de Tiana está relacionada a outra personagem já conhecida da mitologia grega, a Lâmia, termo que, inclusive, o Filóstrato usa, pode deixar isso aí, o Filóstrato usa para chamar a noiva de Corinto. De acordo com a pesquisadora Marina Mortosa, a primeira vez que aparece uma palavra em grego próxima ao campo semântico alâmia é uma das passagens do canto 10, do verso 80 ao 135, da Odisseia. Nessa passagem, Odisseu e seus companheiros aportam em Lamo, na Lestrigônia, terra de gigantes devoradores de homens. Mortosa também explica que, abre aspas, o nome Lamo é composto a partir da raiz lã e a palavra grega lamos é usada para designar o papo das aves e de alguns insetos, fecha aspas. Assim, nos versos homéricos em questão, é possível perceber que há um certo eco do elemento devorador de homens que aparecerá nos desdobramentos literários futuros da personagem da Lâmia. Já Junito de Souza Brandão informa que o termo grego lâmia precede, ao que parece, da raiz lem, sugar, tragar, devorar. A relação etimológica com o grego lâmiros, voraz, ávido, e com o latim lemures, que eram os espectros e almas dos mortos, é bem possível, então, para o nome dessa personagem, Lâmia. Já os pesquisadores Steven Stanish e Christian Doran, por sua vez, acreditam que o nome Lâmia pode estar relacionado ao Lamashtu, um ser mitológico feminino sumério considerado comedor de crianças. Assim sendo, independentemente da raiz em si do termo lâmia, todos os pesquisadores citados mostram que sua etimologia pode ter ligações com aspectos terríveis e que virão a constituir a personagem da Lâmia para gregos e romanos.
Outro interessante elemento da personagem Lâmia aparecerá nas obras do comediógrafo Aristófanes, que a menciona como sendo um ser possuidor de testículos, um ser híbrido, horrendo e asqueroso. A frase que Aristófanes usa em 2 vezes nas obras Paz, verso 158, e Vespas, verso 1035, abre aspas, da Lâmia testículos sujos, na tradição de Mortosa. Em Vespas, no verso 1177, Aristófanes apresenta um novo elemento usado para causar abjeção do leitor em relação à Lâmia. Em tom sarcástico, o comediógrafo diz que, abre aspas, primeiro, por um lado, como a Lâmia, sendo capturada, peidou, fecha aspas, tradução também de Marina Mortosa. Já no contexto romano, a Lâmia vai aparecer como um ser comedor de crianças. Escrevendo em Roma, em meados do século I, antes da Era Comum, o poeta Horácio é um exemplo desta representação. Nos versos 339 e 340 de sua Epístola aos Pisões, Horácio diz, abre aspas, no quanto queira, a peça não exija ser acreditada, nem extraia um menino vivo do ventre da lâmia que acabou de almoçar. Fecha aspas, tradução de Sandra Braga Bianchi. Bom, será o historiador, então, Diodoro Sículo, que viveu em época próxima à de Horácio, que vai buscar investigar este mito da lâmia em sua obra Biblioteca Histórica. Através de sua atividade crítica como historiador antigo, Diodoro apresenta sua ideia do mito a partir do que seria mais provável, o que seria mais verossímil, colocando Lâmia como uma rainha da Líbia de beleza incomparável. Após perder os filhos que teve, a rainha Lâmia teria ordenado matar todos os bebês recém-nascidos do seu reino, o que teria deixado uma memória assustadora sobre seu nome. Então vamos ler o que o Diodoro fala para a gente. Pode passar, por favor, Júlia. Na parte de baixo desta rocha havia uma enorme caverna, toda coberta de Hera e de Briônia, na qual, segundo o mito, havia nascido Lâmia, uma rainha de beleza sem igual. No entanto, devido à selvageria de seu coração, dizem que o tempo que passou transformou seu rosto, dando-lhe um aspecto animalesco. E quando todos os filhos nascidos dela morreram, abatida em sua desgraça e invejando a felicidade de todas as outras mulheres com seus filhos, ela ordenou que os bebês recém-nascidos fossem arrancados dos braços de suas mães e mortos imediatamente. Portanto, entre nós, até a presente geração, a história dessa mulher permanece entre as crianças, e seu nome é muito assustador para elas. Bom, além disso, né, além dessa descrição, o Diodoro vai dizer para a gente que essa rainha Líbia, né, bebia muito, e ela deixava, né, nesses momentos de embriaguez, que o povo fizesse o que quisesse, né? O que causava muitos boatos sobre ela ter arrancado seus próprios olhos. Então, dessa forma, com Diodoro, né, nós vamos ver começar a delinear o perfil, né, ligado à Lâmia de uma mulher muito bonita, né, estrangeira, né? Então, um outro dessa cultura greco-romana. Estrabão, um escritor que viveu poucas décadas depois de Diodoro, na obra Geografia, conta sobre o prazer de aprender por meio de mitos, especialmente para as crianças. E, ao mesmo tempo, o temor que os mitos podiam causar. Como exemplo disso, Estrabão cita os mitos da Lâmia, de Gorgó, de Efíotes e da Marmólis. Conforme Marina Mortosa, com quem eu concordo, abre aspas, aparentemente Estrabão está tratando de mitos que têm significado forte para as crianças, pois está tecendo comentários acerca da educação delas através do uso deles. Então, pode-se supor que esses 4 personagens, entre eles a Lâmia, eram seres que aterrorizavam as mentes infantis. Fecha aspas. O escritor Apuleio, que viveu entre 125 e 170 da Era Comum, aproximadamente, faz referências também às lâmias relacionadas à feitiçaria. Em meio às narrativas de seu romance Metamorfoses, também conhecido como Árvore de Ouro, Apuleio remete-se a muitos elementos da cultura popular. E em uma das suas histórias, no livro 1, o narrador do romance, o Lúcio, nos conta sobre Sócrates, um comerciante que, na Tessália, terra das feiticeiras, conhece 2 mulheres, Méroe e sua irmã Pância, ambas feiticeiras, Sagae, é o termo que ele usa, o Apuleio usa em latim, para definir essas 2 mulheres feiticeiras. Méroe se apaixona por Sócrates, que a rejeita e tenta fugir de seus feitiços. Por conta disso, Méroe e sua irmã
cortam a garganta de Sócrates no meio da madrugada e drenam seu sangue. As feiticeiras Mero e a irmã são chamadas por Apuleio de lâmias. Lamiae é o termo, né, em latim que o Apuleio usa para defini-las. Então, elas são sagae e elas são lamiae também, né? E elas são mostradas como transformando homens em animais, tendo diversos poderes, amando desmedidamente e se vingando de quem despreza seu amor, o que causa grande pavor na população. Aqui, a combinação mulher, magia, perigo, medo, sedução e amor desmedido se faz presente, acrescida do elemento do sangue humano. Dessa forma, vemos que, como de um ser abjeto e glutão, a Lânia, né, vai aos poucos tomando uma nova roupagem, se tornando uma mulher sedutora e fatal. Mas, embora a sedução, então, já apareça ligada ao nome Lânia, como a gente viu em Diodoro Sículo e no Apuleio, esse elemento vai se estabelecer definitivamente na literatura antiga quando a Lânia se encontra com outra personagem, que é a Impusa. Então, as duas vão virar mais ou menos a mesma personagem ao longo do tempo. As Impusas eram criaturas mitológicas que acompanhavam Hécate, deusa múltipla e de domínios complexos, mas que entre seus principais atributos estava a ligação com as práticas de magia e com as feiticeiras da literatura antiga, como Medeia. Como um ser de múltiplas metamorfoses, acreditava que Impusa podia se transformar em uma cadela e em uma mula, mas também em uma mulher muito bonita, como podemos ver nos comentários de Asrans, no verso 290 ao 300 de Aristóteles. A partir disso, podemos perceber o mito da Lânia e da Impusa correspondendo ao estereótipo da mulher monstro, que é o inverso da idealização, e é traduzido a mulher, de sua criatividade e do feminino enquanto elemento de gênero. Exemplos de mulheres monstro na literatura greco-romana antiga são as personagens clássicas de Sila, Medeia, Medusa, Canídia e Ságara, por exemplo. Pode passar, Júlia, por favor. O novo slide. Bom, então, como é possível ver, tais personagens, além de fugirem dos padrões esperados de submissão feminina, também aparecem, a maioria delas, como praticantes de magia. Já como uma jovem poderosa, sedutora e que necessita de sangue humano, temos a Impusa de Filósofo, na biografia que eu já citei, Vida de Apolônio de Tiana. Filósofo nos conta que certo dia, passeando pelo porto de Corinto, uma bela mulher fenícia aparece ao jovem estudante de filosofia Mênico de Lícia e o seduz, convidando-o para frequentar sua casa no subúrbio da cidade. O jovem se apaixona por ela e planeja o casamento. Mas o sábio Apolônio de Tiana, o protagonista da biografia, desmascara a mulher para Mênico em meio ao banquete de casamento, mostrando a ele que a noiva não era uma mulher, ela era uma Impusa. Nas palavras de Apolônio, nós temos a seguinte frase. Pode passar, Júlia, por favor. Então, aqui a citação da vida de Apolônio de Tiana. E que você perceba a verdade de que eu digo. Esta bela noiva é uma das Impusas, ou seja, daqueles seres a quem muitos consideram lânias ou mormólices. Esses seres se apaixonam e são devotados às delícias de Afrodite, mas principalmente da carne de seres humanos. E elas enganam com tais delícias aqueles que pretendem devorar em suas festas. E a noiva disse então: cesse essa sua conversa de mau agouro e vá embora. E ela fingiu ser enojada com o que ouviu, mas, na verdade, ela reclamava dos filósofos e dizia que eles sempre falavam absurdos. Quando, no entanto, as taças de ouro e o que parecia prata foi provado tão leve quanto o ar, e tudo flutuou para longe de sua visão, enquanto os produtores de vinhos, cozinheiros e todo o secto de criados desapareceu antes das repreensões de Apolônio, o fantasma fingiu chorar e pediu para que ele não a torturasse, nem a obrigasse a confessar o que era. Mas Apolônio insistiu e não quis deixá-la ir. E então ela admitiu que era uma Impusa e que estava enchendo o Mênico com prazeres antes de devorar seu corpo, pois estava acostumada a se alimentar de corpos jovens e bonitos, porque o sangue desses jovens é puro e forte. Bom, então Apolônio, pela escrita do filósofo, mostra as Impusas como monstros que seduziam homens bonitos e jovens, adoravam os prazeres sexuais e eram conhecidas também como lâmias ou mormólices. Esses seres, então, seduziam os homens bonitos para se alimentar do seu sangue. Por conta dessa personagem ser mostrada se alimentando do sangue, a tradução de Christopher Jones, da obra de Filósofo, as chama de vampiras. Conforme Steven Stanish e Christine Doran, a palavra vampiro designa um espírito ou cadáver reanimado que prejudica os vivos ao drenar seu sangue, geralmente à noite, ou ao causar doenças.
O termo está, de fato, enraizado na Europa eslava, do final do século XVII e início do século XVIII, mas o monstro que ele designa tem antecedentes significativos em textos mais antigos, como podemos ver na Impusa de Filósofo, por exemplo. Assim sendo, podemos considerar a Impusa, né, de Filósofo como uma das primeiras personagens da literatura que chegou até nós a unir o elemento da sedução feminina com o vampirismo do ato de se alimentar de sangue humano. Né? Na sua versão, o filósofo tem como intuito apresentar aos seus leitores o poder do sábio Apolônio de Tiana de desmascarar esse fantasma. O objetivo de filósofo, dessa maneira, não é se focar na Impusa em si, mas criar uma situação para que Apolônio, o seu biografado, possa mostrar os seus poderes de caçador de vampiros, né? Produto da sua dedicada filosofia pitagórica. Além disso, o antagonismo entre o sábio e o ser maléfico também era um topos, né, antigo da literatura, o que daria um distintivo para essa história, configurando uma moral evidente. No entanto, o que o relato do filósofo nos evidencia é a visão da mulher como sedutora, capaz de destruir um homem inocente. Além disso, a visão de gênero transmitida com a criação dessa personagem aparece interseccionada ao elemento estrangeiro. A Lânia, né, a Impusa de Filóstrato, não é apenas um ser feminino que usa de suas artimanhas do sexo para conquistar. Ela também é o outro não greco-romano. Ela é fenícia, né? Assim como a Lânia do Diodoro Sículo era líbia. Então, elas são sempre estrangeiras. Ainda conforme a tradição de textos antigos, com a mesma característica maléfica que a gente pode ver na Impusa de Filósofo, porém sem o elemento do sangue, a personagem da Lânia tem uma breve aparição na Vulgata Latina, a tradução para o latim da Bíblia, elaborada na Antiguidade Tardia. Em uma passagem do livro profético de Isaías, tá? Em Isaías 34:14, nós temos a seguinte menção. Pode passar, Júlia, por favor. Tá, peraí. Não, mais uma, Júlia. Mais uma. Aí. E os demônios se encontrarão com os onocentauros, e um sátiro chamará o outro, a lama encontrará um ninho para si, e ali repousará. Em traduções dessa passagem da Bíblia de Jerusalém do hebraico, o termo lâmina não aparece, aparecendo o termo Lilith, como podemos ver. Agora, pode passar, Júlia. Agora a Bíblia do hebraico, a tradução do hebraico. Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas. Os sátiros chamarão seus companheiros. Ali descansará Lilith e achará um pouso para si. É um pouso, tá, gente? Ele tá pouco, mas tá errado. É um pouso para si. Lilith é uma personagem mítica, controversa, presente em textos da sabedoria rabínica, associada a uma serpente traiçoeira na tradição judaica. Portanto, o tradutor da Vulgata Latina assimilou a Lâmia a Lilith ao fazer sua tradução. Dessa maneira, pelos textos da literatura greco-latina que pudemos apresentar, Lâmias e Impusas, bem como as personagens feiticeiras e outras figuras mitológicas com as quais elas aparecem relacionadas, podem ser pensadas como personificações dos desejos amorosos e dos apetites sexuais desmedidos, considerados como típicos das mulheres no imaginário greco-romano. Por meio desse mito, podemos ver como as histórias eram fluidas. A Lânia, de uma personagem grotesca e abjeta, em algumas tradições, e em grande parte por sua associação com as Impusas, vai se transformando em uma mulher sedutora e fatal, tomando elementos, né, que mais tarde seriam chamados de vampirismo, né, que serão tradicionais de uma literatura um pouco posterior. Não menos importante, temos o elemento do desconhecido e do fantasmagórico, que, cruzado com questões de gênero em nossa leitura, traduz a imagem que esses escritores firmam como o seu outro, o feminino assustador, quando tomado de algum tipo de controle sobre os personagens masculinos. Para finalizar a minha fala, muito recentemente, o nome Lânia foi motivo de discussões em algumas páginas brasileiras da internet, após a queda de um avião no dia 28 de novembro de 2016 na Colômbia. No voo 2933 da Lânia, a empresa aérea Lânia, viajava a equipe brasileira de futebol da Chapecoense. No avião estavam 77 pessoas, 71 morreram, né? Foi uma grande tragédia. Após esse desastre, considerada a maior tragédia da história com uma delegação esportiva, pudemos acompanhar postagens em blogs e redes sociais associando o nome da companhia aérea que realizava o voo,
Lâmia com algo de ruim, por conta da antiga personagem mítica. Diante disso, o que nós vemos é como uma personagem do tipo da Lânia ainda suscita discussões das mais inusitadas possíveis, né? Permanecendo até nossos dias ligada a coisas negativas e misteriosas do imaginário popular, mesmo no Brasil, né? Tão distante daquela Grécia de quando a personagem começou a fazer sua aparição. Pode passar, Julia. E aqui são as referências, né? Tem um texto que eu escrevi sobre essas personagens, publiquei na revista Phoenix, e tem o verbete, né? Que está na minha página do academia.edu, mas vai sair no volume completo do compêndio em breve. Pode passar o último, Júlia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação sobre o compêndio, sobre essa personagem, né, da Lânia e da Infusa, e muito obrigada. É isso. Nós é que agradecemos, Semiramis, muito obrigada aí pela sua fala, já dando uma palhinha, né, do que será o compêndio. Acho que todo mundo ficou com vontade de ler os verbetes, né, conhecer mais detalhadamente as personagens. Muito obrigada mesmo. E a gente vai deixar o tempo para discussão depois ao final, né? O Rafael vai fazer a fala dele, e no final a gente junta as duas falas para fazer a discussão, mas quem já quiser colocar dúvidas, perguntas ou comentários no chat, tá, gente? Sintam-se à vontade, porque depois nós vamos retomar algumas perguntas e comentários do chat, ou então, se quiserem guardar a pergunta para falar depois pelo microfone, também fiquem à vontade, tá? Então, mais uma vez, obrigada, Semiramis, e passo então a palavra ao Rafael Guimarães Tavares da Silva, que é doutor em letras pelo programa de pós-graduação em letras e estudos literários da UFMG, né? Também tem mestrado pela mesma instituição, e é bacharel em grego antigo e licenciado em português e francês. Né? Eu tive o prazer de ser colega do Rafael durante a pós-graduação, né? Então, é um colega e um amigo. Atualmente, ele faz uma pesquisa de pós-doutorado na UERJ, né, e ele tem interesses muito variados, desde literatura, teoria da literatura, né, obviamente, estudos clássicos, né, que é a área de formação, mas também pela filosofia. Então, tem um campo aí bastante eclético de atuação. A monografia dele foi sobre Platão, a dissertação de mestrado sobre o drama, e a tese de doutorado aborda a questão da história dos estudos clássicos, né, lá desde Homero, passando pela literatura grega. Então, mostra esse interesse bastante variado do Rafael. Ele foi editor da revista Em Tese, né, que era a revista discente de pós-graduação em letras, né, estudos literários lá da UFMG, né, é uma questão importante frisar isso nesse trabalho com editoração, né, a Semiramis também editando o compêndio, é algo bastante trabalhoso, né, que às vezes não ganha o merecido reconhecimento, né, mas acho importante destacar isso. E o Rafael tem várias publicações, dentre elas eu destaco o livro Origens do Drama Clássico na Grécia Antiga, né, baseado na dissertação de mestrado, e a coorganização do livro Ser Clássico no Brasil, Apropriações Literárias no Modernismo e Pós. Então, passo a palavra para o Rafael, mais uma vez agradecendo aí pelo aceite em participar. Obrigado, Júlia. Sou eu quem agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradeço também a presença da Semiramis, que eu já conhecia de ter lido, eu conheço os livros dela, e foi um prazer conhecê-la hoje pessoalmente, entre aspas, né, pelas telas. Esse contato é sempre meio mediado, mas, enfim, é melhor do que nada. E agradeço, obviamente, ao público presente aqui. Essa oportunidade propiciada pela Júlia é incrível, e eu aproveito para reiterar os elogios ao seu trabalho, aquilo que ela já tem feito pelos estudos clássicos no Brasil há muito tempo, mas agora de forma, né, mais direta como docente. Então, é um prazer ter essa interlocução com alguém da altura da Júlia. Eu vou compartilhar com vocês a tela, porque vai facilitar um pouco para guiar a minha apresentação. Vamos ver se chegou aí para vocês. Se alguém puder dizer se chegou, porque eu não tenho mais a vista de vocês. Chegou, Rafael, tá certinho. Tá a tela cheia também. Obrigado, Júlia.
Então, essa apresentação se intitula Uma tênue flama sob a pele se espalha, que é um verso famoso de Safo, né, do fragmento 31, e tem por subtítulo Traços de uma tradição poética de mulheres na antiguidade. Então, vocês veem aí qual é o grande tema que eu pretendo tratar, mas para entrar nessa questão, eu gostaria de começar situando, em termos bastante gerais, o que a gente pode entender por literatura da forma a mais ampla possível hoje. E é muito comum, nesse tipo de proposta, digamos, aberta, recorrer a uma definição proposta por Antônio Cândido num texto célebre de 88, que é o Direito à Literatura, no qual ele vai conceitualizar literatura nos seguintes termos, e aqui eu o cito. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Dessa perspectiva universalista, a gente poderia achar que não existe motivo para que condicionantes de gênero, mas a gente poderia adicionar outros, condicionantes de raça, de classe, de sexualidade, seriam determinantes para as possibilidades literárias de um autor ou uma autora. Porque se a literatura entendida dessa forma abarca todas as manifestações, por assim dizer, culturais, linguísticas, artísticas do ser humano, a princípio isso é dado como uma característica natural, né, de qualquer ser humano, a capacidade de expressão literária. O problema é que quando a gente vai para a prática da literatura enquanto uma instituição, a gente se dá conta de que essa definição ela esconde ou escamoteia uma série de problemas da prática. E para tornar essa discussão menos abstrata, eu vou citar aqui uma pesquisa da professora Regina Dal Castanher, que, a meu ver, indica muito bem algumas das falácias desse tipo de discurso universalista, que literatura é basicamente tudo aquilo que é da ordem da expressão do espírito humano ou algo do tipo. A Regina Dal Castanher, ela conduziu lá na UNB uma pesquisa entre, salvo engano, 92 e 2005, e aqui eu faço essa referência às datas porque ela mesma vai falar disso na citação que a gente vai ler em breve, repertoriando as publicações de todos os romances das 3 maiores editoras do Brasil. E os resultados a que ela chega são estarrecedores, de certa forma. Vejam lá a citação desse artigo da Dal Castanher. Segundo pesquisas realizadas na UNB, que se debruçaram sobre todos os romances publicados pelas principais editoras brasileiras da área, Companhia das Letras, Record e Rocco, nos últimos 15 anos, as autoras não chegam a 30% no total de escritores editados, o que se reflete também na subrepresentação das mulheres como personagens em nossa ficção. As mesmas pesquisas mostram que menos de 40% das personagens são do sexo feminino. Além de serem minoritárias nos romances, as mulheres também têm menos acesso à voz, isto é, à posição de narradoras, e estão menos presentes como protagonistas das histórias. Então vejam que o que essa pesquisa mostra, em termos gerais, é que mulheres têm menos acesso a lugar de prestígio na publicação de literatura no Brasil. Isso tem reflexos em termos de representação, porque há menos personagens do sexo feminino, e há também um efeito suplementar, que é o fato de que as personagens femininas representadas são mais frequentemente estereotipadas do que as personagens masculinas. Isso, obviamente, se deve, por um lado, à prevalência de autores homens, mas, por outro, há uma certa centralidade, por assim dizer, da representação masculina. Eu não vou ter tempo de entrar aqui em detalhes da análise que a Dal Castanher faz, mas eu sugiro que quem tiver interesse procure os trabalhos dela, são de fato muito instigantes e mostram como o fato de que haver uma autoria de um determinado gênero tem implicações para o que é da ordem da representação literária ali proposta. Eu parto disso porque, se nos dias de hoje isso ainda é um problema,
A questão é muito mais grave para os estudos da antiguidade. Isso porque pouquíssimos são os textos de autoria feminina transmitidos dessa época, e, por outro lado, há uma perspectiva misógina que prevalece em importantes tradições poéticas da antiguidade greco-romana. Eu menciono aqui, sobretudo, da tradição grega, e a gente encontra isso na representação depreciativa e ambígua de determinadas figuras femininas. Casos que pipocam diretamente para nós são os de Helena e Clitemnestra nos poemas homéricos, Pandora nos poemas hesiódicos, Neobule, mas outras figuras femininas nos jambos de Arquíloco, isso para nem mencionar o famigerado Poema das Mulheres, de Semônides, e muitos outros posteriores que a gente poderia trazer para cá. Então, há uma perspectiva misógina nos textos antigos prevalecentes, né? Então, vejam, eu não estou falando de autores desconhecidos, estou falando de Homero, Hesíodo, Arquíloco, nomes fundamentais para a poética grega de modo geral. E eu diria mais, essa perspectiva misógina prevalece mesmo entre praticantes da filologia e dos estudos clássicos até muito recentemente. E isso eu tento demonstrar lá no final do 3º capítulo da minha tese, o Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, que eu defendi em 2022 e que vai orientar parte da exposição aqui hoje. Então, quem tiver interesse em se aprofundar nas referências, em encontrar uma argumentação um pouco mais desenvolvida, vá lá nesse trecho da tese, é o finalzinho do 3º capítulo, vocês vão encontrar isso que eu sugiro aqui, a perspectiva misógina de estudiosos do nosso campo ainda hoje. Só para dar um exemplo, eu cito aqui um trecho de Harold Bloom, que é um importante crítico literário estadunidense, considerado talvez um dos mais influentes aí na cena pública até os dias de hoje, que num livro publicado em 75, intitulado Um Mapa da Desleitura, diz o seguinte, aí em tradução. Ernst Robert Curtius, no melhor estudo da tradição literária que jamais li, o definitivo A Literatura Europeia e a Idade Média Latina, de 48, concluiu que, como toda a vida, a tradição é um vasto perecimento e renovação. Mas até mesmo Curtius, que podia aceitar sua própria sabedoria, alertou-nos que a tradição literária ocidental podia ser apreendida claramente apenas durante os 25 séculos de Homero até Goethe. Quanto aos 2 séculos desde Goethe, ainda não podíamos saber o que era ou não canônico. O final do Iluminismo, o Romantismo, o Modernismo, o Pós-Modernismo, todos esses são, por implicação, um só fenômeno, e ainda não podemos saber precisamente se esse fenômeno apresenta uma continuidade ou principalmente uma descontinuidade em relação à tradição que vai de Homero a Goethe. E as musas, ninfas que sabem, não estão mais disponíveis para nos dizer os segredos da continuidade, pois as ninfas agora estão certamente de partida. E aqui vem um trecho fundamental para o que eu estou propondo. Profetizo, contudo, que o primeiro rompimento real com a continuidade literária será efetuado em gerações futuras, se a florescente religião da liberação feminina, Liberated Woman, se alastrar além de seus aglomerados de entusiastas e dominar o Ocidente. Homero deixará de ser o inevitável precursor e então a retórica e as formas de nossa literatura poderão, enfim, romper com a tradição. Então, vejam, um crítico literário reconhecido, enorme, na cena pública e universitária mundial, tem o disparate de dizer algo dessa natureza, que o movimento de liberação das mulheres vai ser responsável por romper com uma tradição que teve início com Homero. E a gente encontra essa mesma atitude de terror despertado por uma educação feminina que seja capaz de libertá-las da sua condição historicamente servil, historicamente marginalizada, ao longo da nossa tradição, digamos, século XV, mas certamente antes, até os dias de hoje. Aqui eu cito, por exemplo, a tradução que John Dryden faz das Sátiras 6 de Juvenal, na qual, na tradução dele, então com versos em inglês, ele defende que a pior das pragas é a mulher versada em livros, ou usada no grego e no latim, sobretudo quando cita Homero e Virgílio pesando seus charmes. Então vejam, terror de mulheres que sejam capazes de comparar Homero e Virgílio.
E posicionamento dessa natureza chega até o que afirma T.S. Eliot, num texto de 32, afirmando a dimensão masculina dos estudos clássicos, quando ele destaca a importância que ordens monásticas ainda tinham a desempenhar na preservação do latim e do grego no mundo moderno. Esse mesmo terror aparece, às vezes, representado da perspectiva feminina, de mulheres que tentaram entrar nos estudos clássicos, de uma forma ou de outra, ao longo da história, e que foram rechaçadas de diferentes formas. George Eliot, que é uma escritora britânica do século XIX, representa isso no seu romance Middlemarch, avançando alguns dos argumentos masculinos que eram usados contra ela para explicar a pretensa incapacidade feminina de aprender algo relevante para o campo. E mesmo uma classicista importante como Jane Ellen Harrison, britânica, lá do início do século XX, comenta sobre uma tia que lhe recriminou pelo estudo da gramática grega, porque isso não a ajudaria em nada a manter com dignidade seu próprio lar. Então, vejam, os exemplos poderiam ser multiplicados. A gente tem o caso de Virginia Woolf, né? Ela tem um texto chamado On Not Knowing Greek, né? Em não saber grego, ou ao não saber grego. E, enfim, a gente poderia mencionar muitos outros exemplos. Mas o que me interessa aqui é destacar que, a partir de meados do século XX, a gente conhece um movimento de gradual entrada de mulheres na universidade, em posições cada vez mais de destaque, e no caso dos estudos clássicos, isso, de fato, praticamente precisa esperar essa época para que esse movimento se dissemine de forma mais ampla, e é a partir de então que mulheres começam a escrever estudos sobre determinados temas que até então tinham sido dominados por homens. E, no que diz respeito à reflexão sobre questões de gênero na antiguidade, uma das primeiras obras a esse respeito é a de Sarah Pomeroy, publicada em 75, com o título de Goddesses, Whores, Wives and Slaves, né? Então, deusas, prostitutas, mulheres e escravas. E essa é uma obra interessantíssima, muito vasta. Ela passa desde as representações de gênero no período micênico, Homero, período clássico, até chegar ao período imperial romano, com capítulos em que ela se volta para questões de gênero, questões de representação de personagens ou figuras femininas. E em 95, quando ela escreve um prefácio para a segunda edição dessa obra, ela tenta responder a essa pergunta: por que revisitar a antiguidade de uma perspectiva feminina? E, a meu ver, é muito interessante o que ela diz aí. A história das mulheres da antiguidade deve ser contada hoje não apenas porque é um aspecto legítimo da história social, mas porque o passado ilumina problemas contemporâneos nas relações entre homens e mulheres. Embora a tecnologia científica e o aspecto religioso claramente distingam a cultura antiga da moderna, é significativo notar a consistência com a qual algumas atitudes com relação às mulheres e aos papéis que mulheres desempenham na sociedade ocidental permaneceram ao longo dos séculos. Então, vejam, há um interesse antiquário em conhecer o passado por aquilo que ele foi, sem dúvida, mas há também um interesse crítico, de engajamento com o presente por parte desse tipo de estudo, que propõe ver aquilo que foi colocado à margem, ver aquilo que foi silenciado e que continua a ser silenciado em certas práticas, em certos estudos, até os dias de hoje. E pensando no que esse tipo de reflexão nos permite compreender, que eu ofereço aqui uma lista pequena de alguns títulos que oferecem reflexões contundentes sobre questões de gênero na antiguidade, sobre a participação ou não de mulheres em ambientes como a política, como a poesia, e uma obra como essa que a Semiramis apresentou para a gente, né, que ela tem coordenado em termos de publicação, vai exatamente nesse mesmo sentido, eu imagino, né? Então, eu poderia fazer menção aqui também a essa obra, no prelo, da Semiramis Corsi. Mas só para citar alguns exemplos que me parecem interessantes. A gente tem as obras de Nicole Leroux, em especial Les Enfants d'Athéna, então, Os Filhos de Atena, mas a gente poderia citar muitas outras obras da Leroux que trabalham com essa perspectiva de gênero, de uma chave muito crítica. Goddesses and Gods of Old Europe, da Maria Gimbutas, que, embora tenha um trabalho criticável em alguns sentidos,
é uma das defensoras importantes da teoria do matriarcado pré-indo-europeu na região do Egeu, e por isso seus trabalhos merecem ser conhecidos. A publicação editada por John Peradotto e John Patrick Sullivan, Women in the Ancient World, que traz muitos artigos sensacionais sobre as representações de Helena, de Clitemnestra, outras personagens femininas, em geral de uma perspectiva feminista. O próprio livro, na sequência de Nancy Sorkin Rabinowitz e Aime Richling, de 93, Feminist Theory and the Classics, para mim foi fundamental tentar entender de que forma uma perspectiva feminista tem a contribuir com debates para os estudos clássicos. De Fiona McHardy e Irene Marshall, de 2004, um livro numa perspectiva positiva, tentando ver quais são as contribuições efetivas de mulheres para a história da civilização clássica. E, mais recentemente, de Rosie Wiles e Edith Hall, de 2016, um livro sobre classicistas mulheres, desde, salvo engano, algo como o século XV até os dias de hoje. Então, é uma obra fundamental para que a gente repense a história dos estudos clássicos no seu recorte de gênero. Porque, tradicionalmente, essa é uma história predominantemente masculina. Essas mulheres ficam um pouco à margem, mesmo quando elas têm obras dignas de serem conhecidas. E essa é uma preocupação que tem chegado ao Brasil nos últimos anos, e é nesse sentido que, além da obra mencionada recentemente trabalhada por Semiramis Corsi, a gente tem também o Feminino na Literatura Grega e Latina, editado nesse ano de 2023 por Elaine Santos, Kátia Teonia de Azevedo e Maria Aparecida de Oliveira. Então, uma contribuição importante aí, com muitos artigos sobre representações de personagens femininas na literatura greco-romana. O que eu gostaria de propor aqui, à guisa de conclusão dessas reflexões, é que é possível, a partir desse engajamento crítico no presente com o material antigo, rastrear os traços de uma tradição poética de mulheres na antiguidade. Estudos que questionam a precedência absoluta de Homero no que diz respeito à história da poesia grega antiga já apontam para, no âmbito desses poemas mesmo, que provavelmente são dos mais antigos a terem sido legados por essa tradição, uma série de referências a outros gêneros poéticos que não a épica composta em exâmetros datílicos. Na êcfrase que a gente tem do escudo de Aquiles no canto 18 da Ilíada, a gente encontra referências ao Himeneu, há referências a ele também na Odisseia, como um canto entoado durante um casamento realizado na polis bem administrada por oposição a outra polis. A gente tem também referências a outros gêneros poéticos, incluindo a canção de Lino, que é mencionada também nessa êcfrase, numa cena de ambiente agreste, e executada durante os trabalhos da colheita. Isso é interessante porque, então, a Ilíada nos permite pensar que, ao mesmo tempo em que aqueles versos da epopeia estavam sendo compostos, já existiam para o poeta responsável por eles outros gêneros poéticos que ele referencia. O Himeneu, que eu acabo de mencionar, a canção de Lino, mas não apenas. Da mesma forma, em duas passagens curtas, a Odisseia menciona cantos femininos entoados durante o trabalho de tessitura, e embora não os nomeie especificamente, isso dá uma boa indicação da amplitude da cultura da canção entre os helenos antigos, aí perpassando questões de gênero. Se a gente adiciona a essas referências cenas em que Helena e Andrômaca também aparecem bordando, a gente pode supor a existência de uma tradição de cantos femininos de trabalho. Eu mencionei a canção de Linneu, entoada durante o período da colheita, mas há também essas canções de trabalho manual, com a tessitura, que podem fazer parte desse repertório feminino. Evidentemente, como eu disse, isso foi colocado à margem, a gente não tem exatamente nem os nomes desses gêneros, mas eles certamente eram praticados. E quando a gente fala de tradição poética feminina, o nome de Safo, evidentemente, vem à mente para o período arcaico da Grécia Antiga, porque ela se associa a uma tradição poética feminina da ilha de Lesbos, mais especificamente da cidade de Mitilene,
no período entre os séculos 7 e 6 e em diálogo com a consolidada tradição poético-musical em dialeto eólico, né, dessa região. As condições específicas de performances dessas canções não são bem conhecidas, mas a gente pode afirmar, com base no material transmitido, textual, a presença majoritária de nomes de mulheres, aparentemente organizadas em grupo, e com diferentes graus de afinidade umas com as outras, mesmo com abertos graus de erotismo entre elas. Então, de homoerotismo que atravessa essas canções. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de Safo, os trabalhos de Juliana Ragusa no Brasil são incontornáveis, e foi apoiado sobre essas contribuições que eu mesmo publiquei em coautoria com Sara Anjos, um artigo, né, ou, na verdade, outros textos também, em anais de congresso, e aulas no YouTube. E aqui eu aproveito para fazer referência rapidamente a isso. Eu tenho um canal de divulgação científica no YouTube, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre Safo, mas também sobre temas afins a esse, né, temas de poética grega antiga, de história dos estudos clássicos, basta procurar lá por Rafael Silva Letras, e vocês vão encontrar as minhas exposições. Eu tinha trazido originalmente esse fragmento de Safo, o 16, porque ele exemplifica, a meu ver, muito bem o que a mudança de perspectiva que uma autoria feminina como a de Safo implica para uma certa tradição hegemônica masculina. Vocês veem aí que há um questionamento radical do que é o valor, a depender de quem é o responsável por emitir o juízo acerca dele. Vejam a primeira estrofe. Uns renques de cavalos, outros de soldados, outros de naus, dizem ser, sobre a terra negra, a coisa mais bela. Mas eu, o que quer que se ame. Então vejam, há uma persona poética feminina que diz que, contrariamente ao que se diz por aí, o que há de mais belo não é um conjunto de cavalos, não é um conjunto de soldados ou de naus, mas sim aquilo que individualmente o sujeito considera mais belo, aquilo que ele ama. E é nesse sentido que Safo, então, propõe uma perspectiva feminina para compreender, inclusive de uma forma diferente, uma figura como a de Helena. Vejam como o poema continua. Inteiramente fácil tornar compreensível a todos isso, pois a que muito superou em beleza os homens, Helena, o marido mais nobre, tendo deixado, foi para Troia navegando, até mesmo da filha e dos queridos pais de todo esquecida, mas desencaminhou-a, e aí provavelmente vem uma reflexão pessimista sobre a influência de Eros na vida humana, mas o que nos interessa aqui é que ela apresenta uma perspectiva em que Helena, aquela que é amada por todos, que é a mais bela, vai fazer uma opção que contraria os valores tradicionais. Respeito à família, o respeito ao marido, o respeito à filha, aos filhos e aos pais, mas vai seguir aquilo que ela ama. E a poeta desdobra daí uma reflexão de caráter subjetivo, pessoal. Infelizmente, esse é um fragmento corrompido, né? Então ele não chega inteiro para a gente, mas a gente tem na sequência. Agora, traz-me Anactória, nome de uma mulher, a lembrança, a que está ausente, seu adorável caminhar quisera ver, e o brilho luminoso de seu rosto, a ver dos lídios as carruagens e a armada infantaria. Então, vejam, ela afirma essa perspectiva feminina em detrimento do que são valores militares tradicionais masculinos. E, a meu ver, Safo tem uma consciência de que ela forma uma tradição, de que ela participa de uma tradição, e isso a gente pode dizer com base num verso, infelizmente muito fragmentário também, mas que diz o seguinte: Minas estai tina faime kai heteron ameion. Eu digo que um outro há de se lembrar de nós. Há de se lembrar de nós no futuro. Isso é sensacional porque implica a ideia de uma permanência desses versos, aponta, portanto, para uma tradição de poética feminina. Na Grécia Antiga, a constituição dessas tradições e a canonização de algumas delas passa por uma série de escolhas políticas. Eu não vou ler esse fragmento de Alcidamante, mas o que ele indica para nós é que
para que um autor ascenda a um patamar de pan-helênico, ou seja, que diz respeito a todos os gregos, é preciso que ele seja reconhecido por uma determinada região, por uma polis, de determinado valor, né, de determinado poder nessa região, e se institua em práticas cultuais, em festivais, em templos, que seus versos, então, sejam transmitidos dentro de alguma instituição entre religiosa, escolar, política, e é exatamente isso que impede que figuras femininas, a meu ver, tenham se tornado canônicas. Esse é um dos elementos que entra nessa equação, e para mencionar essas figuras deixadas à margem, eu falo aí de Corina de Tânagra. Os fragmentos atribuídos a ela apontam para uma tradição de performances na região da Beócia, a mesma região de Hesíodo e depois de Píndaro. O seu famoso poema sobre a disputa entre o Hélico e o Citeron, por exemplo, parece estar relacionado às celebrações dos Daedala, um festival tradicional em Plateia, descrito muitos séculos mais tarde por Pausânias, mas que depois cai em desuso. E isso diz muito sobre o destino que é reservado para a poesia de Corina. Se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre ela, eu sugiro aqui os trabalhos de Juliana Ragusa e Josivânia Delfito, um artigo de 2020. E aqui, caminhando para a conclusão, a gente pode, então, propor que, por trás dos critérios que determinam se uma poesia vai sobreviver ou não, existem muitas questões que passam por política, por economia, por religião e por aspectos socioculturais. E, a meu ver, não é gratuito que a tradição tenha consolidado Homero, Píndaro, mas não Anite, não Mirtes, que são outras poetas, mulheres, cujos nomes nos são legados do período clássico. E diante desse quadro, a questão que é colocada para nós, enquanto estudiosos, é como nós podemos nos posicionar face a essa realidade. Há uma atitude acomodatícia, que não me parece a mais adequada, mas que é seguida por alguns estudiosos, que consiste em se voltar para o passado e dizer, olha, mas há aspectos positivos nesse passado. Há algo que nós devemos valorizar nas escolhas que eles fizeram. E eu trago aqui um trecho da Juliana Ragusa, eu já mencionei, essa é uma estudiosa muito importante, né, que eu leio, que eu estudo com frequência, mas da qual discordo nesse posicionamento específico, quando ela diz: considerando que as poetas mulheres foram comentadas e celebradas na recepção dos antigos, há que se afirmar que a grande tradição poética grega as valoriza e dá-lhes espaço, e há aquilo, o que quer que seja, que quisessem cantar, inclusive o universo feminino, que foi matéria de vozes femininas, em composições da labra de poetas mulheres e de poetas homens, não tendo, pela diferença de gênero dos autores, recebido tratamento distinto. A meu ver, isso não procede. Não procede, enfim, a gente poderia citar várias coisas, né? O fato de que tenha chegado tão pouco material é a mais óbvia delas. Mas, em segundo lugar, o fato de que uma produção poética feminina seja comparada, entre muitas aspas, elogiosamente com a produção poética de homens, não me parece ser um tratamento igual, mas antes uma forma de deixar muito bem marcado o lugar de subalternidade dessa produção poética feminina. É profundamente irônico que Antípatro de Tessalônica se refira a uma poeta cuja obra sobrevive apenas em alguns poucos epigramas, a Nietzsche, como o Homero feminino, enquanto a própria Corina pareça censurar uma poeta cuja obra se perdeu integralmente, Mirtes, por competir contra Píndaro, mesmo ela sendo mulher. E esse recorte de gênero aparece como um fator desfavorável dessas autoras na recepção de suas obras, como indicam trechos de vários autores, incluindo Plutarco, que eu menciono aí, Pausânias, Zenóbio e Eliano. E, nesse sentido, a meu ver, uma outra posição possível para estudiosos diante desses fatos é uma atitude combativa, de denúncia da pequena quantidade de material poético de autoria feminina que é transmitido pela antiguidade, denunciando, inclusive, as estratégias de silenciamento sistemático desse material, o que deve vir acompanhado por uma revalorização, uma tentativa de resgate desse material silenciado,
E aqui eu cito como exemplo o que fazem os autores de Submerged Literature, né? Então, literatura submersa, editado por Colessante e Giordano em 2014. Esse livro tem lá nos repositórios piratas da internet, e é muito interessante porque eles vão resgatar gêneros como, por exemplo, canção de ninar, canções de criança e outros gêneros considerados menores, mas que aparecem em algumas fontes mencionados, tentando resgatar, então, isso que foi colocado à margem. Há ainda, a meu ver, a necessidade de uma denúncia da existência de uma desvalorização misógina desse material, não só na antiguidade, mas até os dias de hoje, o que deve vir acompanhado por propostas de revalorização dele, como em vários dos títulos que eu citei anteriormente. E é pensando nisso que eu menciono aqui um último fato, a meu ver, elucidativo, de como questões de gênero continuam nos guiando, que é o que menciona Laura Bauman, num artigo de 2004, lembrando que Milman Parry e Albert Lord, os importantes desenvolvedores da ideia da teoria oral aplicada a Homero, a Hesíodo, aos poemas do período arcaico, que em suas pesquisas de campo na Iugoslávia, entre os anos de 33 e 35, registraram 12.500 poemas, dos quais 11.000 foram classificados como canções de mulheres e crianças, mas que, apesar dessa sua enorme quantidade, não receberam qualquer atenção dos estudiosos. Então, vejam, isso não faz tanto tempo, isso faz 50, 60 anos. E dos 12.500 poemas registrados por eles, 11.000 foram deixados à margem porque considerados de mulheres e crianças e, por isso, pouco importantes. E assim eles permaneceram por muitas décadas. Daí, a importância de estudos que se voltem para a poética antiga, com atenção devida às implicações de condicionantes de gênero para a sobrevivência de certos materiais e certas reflexões, desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, essa era a minha proposta para vocês. Eu apresento aqui a bibliografia. Eu peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo, e a gente fica à disposição para a conversa depois. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Rafael, pela sua apresentação, né, por compartilhar tantas informações, né, tantos dados aí. Acho que isso enriquece bastante a proposta aqui do projeto, né, trazendo também essas figuras de escritoras femininas. Não foi algo que a gente abordou diretamente, mas que ficou ótimo como complementação para a proposta do projeto. Quem sabe, né, depois fazer uma versão voltada para as mulheres escritoras. E eu achei muito interessante, né, que as duas falas de vocês assim se complementaram no sentido se complementaram e também se vincularam a algo que foi bastante discutido nos nossos encontros, né, que essa questão a Semiramis trouxe como a ideia da mulher monstro, né, e você trouxe também com essa ideia das figuras femininas sendo representadas de forma ambígua ou depreciativa, né? E um certo temor do feminino, né? Isso apareceu em algumas das nossas discussões, porque a gente falou sobre Medeia, falou sobre Medusa, né? E sempre esse temor levando a uma representação negativa dessas figuras femininas, né? Então, acho que complementou muito bem as duas falas aí, certamente acrescentaram bastante ao que a gente vinha discutindo no projeto. Então, muitíssimo obrigada aos dois. E eu acho que agora a gente pode abrir um tempo para as perguntas, né? Não sei se alguém chegou a colocar algo no chat. Se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode levantar a mão também. Se ninguém ainda tiver uma pergunta elaborada, eu poderia começar, né? Para a gente fazer um aquecimento aqui, enquanto vocês pensam em perguntas. Na verdade, eu queria, antes de fazer a pergunta, ler só um trechinho, que é de um autor. Eu me deparei com esse estudo, que se chama A Mulher Escritora na Literatura Greco-Latina, que é de um antigo professor da UFMG, Johnny Mafra, né? Ele faleceu no ano passado, né? E aí está sendo produzido um livro em homenagem a ele. E aí eu me deparei com esse estudo dele e, enfim, como era algo do meu interesse, essa questão da mulher escritora na antiguidade, eu acabei escrevendo um texto, está no Preo ainda, né, mas deve sair em breve. E eu queria ler um trechinho desse ensaio dele. É um breve ensaio em que ele faz um levantamento, né, de figuras de escritoras mulheres na antiguidade, né? Ele cita, inclusive, Mirtes, Corina, né? E ele faz uma pequena antologia
E em determinado momento ele diz o seguinte, mas no início do texto, é um texto de 1988, né? Ele diz o seguinte: a tradição, os documentos e os textos literários só falam de escritores homens e praticamente só se conhece a civilização antiga pela boca de autores do sexo masculino. Os nomes femininos conservados são poucos e de pouca significação, e ainda assim vistos e interpretados do ponto de vista masculino, com exceção de uns poucos de que há notícia, como Safo, conhecida através dos fragmentos de sua obra. Né? Então, ele aponta para uma questão que é o fato de que, além de serem poucos, né, e muitas vezes esse pouco resulta até do fato de que foram homens que selecionaram, né, esses materiais, e muitas vezes também o que nos chegou foi graças a figuras masculinas, né, querendo ou não, foram homens que mantiveram também o que nos chegou, mas ele coloca em destaque esse aspecto de serem interpretados do ponto de vista masculino. Né? E aí eu acho que nesse ponto dialoga com o que o Rafael colocou no fim da fala dele, né? Dessas alternativas de leitura e da proposta de uma leitura combativa também, né? E acho que também dialoga um pouco com um ponto que a Semíramis levantou, né? Que, na verdade, é a própria proposta do compêndio, né? De resgatar e trazer essas figuras, né, para o foco. Muitas vezes a gente vê a literatura antiga muito centrada ou em autores homens, ou nas próprias personagens homens, né? A gente discutiu isso bastante no projeto. Por exemplo, a poesia épica, aí tem a figura do herói. E as figuras femininas que estão lá em Homero. Né? Então, e aí é interessante que o Ovídio, lá na Antiguidade, ao fazer as heróides, né, de certa forma, ele puxa, né, essas figuras femininas ao dar voz a elas, né? Então, é uma outra visão, né, dessa tradição literária. Então, acho que eu queria citar esse trechinho assim só para, porque eu acho que dialoga com o que vocês colocaram. Mas aí pensando então uma pergunta, meio comentário também, né, que eu queria ouvir um pouco de vocês, que foi até o que eu falei antes dessa questão das figuras femininas serem representadas na antiguidade às vezes de forma muito negativa. Né? Eu queria ouvir de vocês um pouquinho mais. A Semíramis, ela falou da questão de que a Lâmia, se não me engano, foi no Estrabão, ela é apresentada ao lado de outras figuras femininas, né? E você falou da questão da Górgona, né? E o nosso encontro anterior, que foi o fechamento do encontro presencial, foi exatamente sobre a Medusa, né? Então, queria também ouvir um pouco de você aí essa questão da representação negativa dessas mulheres monstro, digamos assim, e também com esse aspecto do estrangeiro, né? Que aí eu acho que dialoga também com a Medeia, que foi outra personagem que apareceu nos nossos encontros, né? Essa questão da barbárie como aquele que não é greco-romano, né? Então, queria ouvir um pouquinho. E aí, para o Rafael, eu já vou fazer os dois comentários, e aí depois eu passo a palavra para vocês. Eu queria ouvir um pouquinho mais, Rafael. Você falou dessa questão das canções femininas, né, acompanhadas da tessitura, né, do tecer, e aí isso me fez lembrar de uma questão das heroides, que muitas vezes as figuras femininas elas são representadas como escritores, né, com cálamos, né, com papiro, com os instrumentos de escrita, mas ao mesmo tempo, em vários momentos, essas mulheres elas fazem menção ao ato de fiar, né? E aí elas é muito interessante porque a mão que fia, a mão que tece a lã é uma mão feminina, né? Aparece assim a minha mão feminina, né? A mão de mulher que está apta para tecer a lã, mas não está apta, por exemplo, a segurar um punhal ou usar uma espada, né? No caso de heroínas que estão prestes a se suicidar, como no caso da Dido ou da Canace, né? A Canace especificamente fala isso, né? Então, aí queria ouvir um pouquinho mais de você dessa questão dessas canções femininas vinculadas aos trabalhos manuais. Enquanto isso, eu vou olhar o chat aqui também. Posso falar? Eu acho que essa característica que a professora Júlia apontou é uma característica que a gente precisa perceber, né? De como muitas vezes essas mulheres monstros
ou essas mulheres que subvertem os padrões de gênero, elas são estrangeiras. Não, nem sempre, nem todas, né? Mas grande parte delas, né? Então, aí a gente tem a Medéia, a gente tem as Amazonas, que eu acho que é um exemplo bem interessante da gente pensar como que se cruzam essas questões de gênero, subversão de padrões e o estrangeiro, né, a barbaridade, né? Nesse sentido, eu gosto muito de usar um conceito que é marcante nos estudos de questões raciais, que é o conceito de interseccionalidade, né? De pensar como o feminino e o bárbaro, eles se intercambiam, né? Eles estão interseccionados em algumas representações. Então, na Medéia, eu acredito que ele está interseccionado, e nas Amazonas, eu acho que é o exemplo mais interessante, né? Os gregos nunca souberam exatamente onde as Amazonas estavam. Eles vão dizer vários lugares, vão trazer vários lugares para colocar essas personagens, dependendo do autor. Mas elas são sempre o outro. Elas são sempre o outro porque elas não são as nossas mulheres, né? Elas são mulheres que subvertem totalmente a ordem, né? E aí, nesse sentido, eu acho que também eu percebi isso na construção da Lâmia, né? Da Lâmia e da Empusa. Então, a Lâmia do Diodoro Sículo é uma mulher estrangeira. A Lâmia a Empusa do Filóstrato, né, que ele intercambia os termos Lâmia e Empusa para falar sobre essa personagem. A Empusa Lâmia do Filóstrato, ela também é uma mulher estrangeira. Ela é uma fenícia. Então, eu acho que nesse sentido é sempre legal a gente trabalhar com essa perspectiva interseccional, né? Como muitas vezes, quando eles vão construir essas personagens, eles a colocam como um outro, né? Um outro não é a nossa mulher, não é, mas muitas vezes também as mulheres gregas também subvertem, né? Mas eles gostam de dar essa densidade bárbara para elas, né? Tem umas personagens que eu tenho trabalhado também, porque eu estudo mesmo, assim, meu foco no momento é um imperador romano que chama Heliogábalo. E o Heliogábalo, ele é construído de forma feminina, na literatura que chegou para a gente da antiguidade. E as mulheres que o cercam, né, as mulheres da dinastia dele, que de fato governaram o Império Romano, né, nesse período do governo do Heliogábalo e do Severo Alexandre, a gente tem algumas mulheres muito fortes governando ao lado desses meninos, porque o Heliogábalo era um menino, ele tinha 14 anos, e depois o próximo imperador, o primo dele, tem 13 anos. Então, quem governa de fato são mulheres. A avó deles, dos dois meninos, é a Júlia Mesa, e as mães desses meninos, a Júlia Soêmia, mãe do Heliogábalo, e a Júlia Mameia, mãe do Severo Alexandre. E elas são mulheres que vieram da Síria, da província da Síria, para Roma. Então, os autores gostam de frisar isso, né? Que elas são mulheres bárbaras. E elas são mulheres muito poderosas, muito poderosas. Elas foram mulheres muito importantes nesse período do governo do Império Romano, né? Então, não é só na literatura, né? Então, quando a gente tem mulheres reais, né, históricas mesmo, sendo representadas, eles gostam de frisar esse elemento do estrangeiro delas, né? Não só, porque a gente vai ter também mulheres gregas que também subvertem, né, os padrões, mas quando é possível, eles fazem isso, né? Acho que é isso, Júlia. E assim, eu gostei muito também da fala do Rafael, eu fiquei pensando, né, eu frisei na hora que eu apresentei as sessões do volume 1, como eu gostei da sessão Poetas Helênicas, né, porque foi uma sessão que me surpreendeu. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso que o Rafael está falando é totalmente, né, interessante da gente pensar que até eu, que sou uma estudiosa de história antiga, me surpreendi quando as especialistas, né, a Juliana Ragusa, em especial, e um grupo ali que ela orienta, trouxeram essas poetas para a gente, né, a Mirtes, a Corina, que eram, a gente fica muito na Safo, como se fosse só a Safo, né, que existisse. Então, elas trouxeram alguns fragmentos, trouxeram alguns ecos delas em outras obras, né, da existência delas, e isso foi uma coisa que chamou a atenção para mim, que sou estudiosa de história antiga. Então, se eu não as conhecia, eu fico pensando que as pessoas não as conhecem, né? Olha como é importante a gente trazer, né, como a fala do Rafael frisou, estas personagens, né, e mostrar isso. É isso. Acho que é isso, Júlia. Espero ter respondido. Respondeu sim, muito obrigada, Semiramis. Rafael, se você quiser. Obrigado pela pergunta, Júlia, pelo comentário, Semiramis.
eu fiquei muito feliz de ver a arquitetura da obra que vocês estão publicando em breve, porque eu fiquei curiosíssimo, assim, eu já tinha escrito querendo saber como comprar, né? E agora fiquei com mais vontade ainda, porque, a meu ver, esse é um material que vai abrir, de fato, um caminho novo para os estudos da antiguidade no Brasil. Por mais que os verbetes sejam curtos, eles vão repertoriar muita coisa. Então, ali a pessoa tem uma primeira entrada na bibliografia, consegue já puxar outros textos, iniciar uma pesquisa, e isso é fundamental. Para que certos temas sejam conhecidos, é importante que eles sejam apresentados para os pesquisadores, para o público. Então, eu saúdo muito vivazmente assim, essa iniciativa, sensacional mesmo. E esse é um problema, né? Assim, que as fontes antigas, elas já limitam um pouco a nossa visão, mas como sugeriu a Júlia na referência que ela faz ao texto do Johnny Mafra, a perspectiva moderna, hegemonicamente masculina, também nos limita no que a gente consegue ver dessas fontes antigas. E, para citar um exemplo, a forma como o Safo, às vezes, era lida, até o século XIX, meados do XX, às vezes como uma lésbica que, por ser lésbica, não conseguia realizar o seu desejo sexual plenamente. Enfim, coisas muito disparatadas que a gente fala, gente, mas quem eram essas pessoas? Eram homens de seu tempo, mas incapazes de entender uma perspectiva feminina, de sexualidade feminina, de experiências de mundo feminino, de ver o mundo um pouco da margem, né? Que é o lugar que era reservado para essas mulheres. A Semíramis colocou muito bem, sempre que uma mulher foge ou fugia da norma, ela era taxada de algo que, de uma perspectiva interseccional, a colocava como o outro, não só do masculino, mas como o outro do civilizado, o outro do humano, e por aí vai. E essas são estratégias de marginalização, de silenciamento, que ajudam a entender por que chegou tão pouco e por que esse tão pouco ainda é tão difícil de ser lido naquilo que ele significa. E eu acho que, por mais que a tradição de transmissão textual tenha, sim, seus acasos, ela tem, ao mesmo tempo, também uma série de diretrizes que guia as obras que chegam e as que não chegam. Então, a meu ver, a Júlia tem muita razão de chamar atenção para isso. A gente tem que ser grato a quem transmitiu, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que se furtar a tarefa de dizer que eles operavam segundo uma agenda daquele tempo, né? Não é nem questão de culpar alguém, mas é questão de tentar entender isso para que a gente saiba se posicionar hoje. E aí, com relação à pergunta mais específica da Júlia, eu acho fascinante pensar no que são essas contribuições subterrâneas, então, de mulheres para mesmo a tradição poética masculina hegemônica. Se a gente para pensar nessa metaforologia da tessitura, ela entra como um veio principal da forma como a gente pensa a escrita, mesmo em termos etimológicos, né? Texto é algo que vem disso. A gente poderia, enfim, desdobrar as metáforas aqui de forma mais detida, se a gente quisesse, mas me parece que isso não é gratuito, isso é explorado em vários mitos, né? Tem o mito de Filomela, outros mitos onde a tessitura e a capacidade de se expressar por meio do tecer é associada à poesia, à tarefa do poeta, e isso não me parece gratuito no âmbito dessa tradição greco-romana. Isso é explorado por Ovídio, como você mencionou muito bem, de forma explícita várias vezes, e eu acho que Virgílio é talvez um dos leitores mais argutos da tradição greco-romana inteira, inclusive numa chave que, de forma anacrônica, eu chamaria de desconstrutivista. Eu acho que ele vai nos pontos assim de fissura da tradição e os explora, aprofundando-os, de forma a romper determinados muros, a romper determinadas expectativas de gênero textual, de gênero sexual, e é por isso que a obra dele, em certos períodos, foi tão lida, e em outros períodos foi praticamente colocada lá no cantinho da biblioteca, ninguém lê isso. A depender, enfim, obviamente, de questões prementes para cada época. Então, é isso. Eu acho que
o Ovidio é um autor interessantíssimo para pensar essas questões de gênero, porque ele as explora de forma deliberada e consciente. Obrigada, Rafael, pela resposta. Obrigada pelos comentários também. Eu vou aproveitar e ler aqui alguns comentários que foram colocados no chat. Aí vocês podem comentar depois, né, de forma mais livre. Tem vários agradecimentos, vários elogios, né? A Ana Maria agradece a oportunidade, achou maravilhosa as palestras. O Vitor, ele destacou, né, ele parabeniza vocês dois e ele destaca a importância, né, das observações e provocações postas e fala que é importante demarcar e afirmar o campo político da literatura. Eu vi que o Rafael respondeu brevemente, né, o comentário, mas se vocês depois quiserem comentar um pouco sobre isso, né, essas relações entre literatura e política. E também tem um comentário aqui da Fernanda, né, ela agradece também a oportunidade de ouvir vocês. E ela coloca: sabemos, de modo geral, sobre a desvalorização da autoria feminina, mas com esse espaço surgem reflexões muito mais profundas. Triste perceber que algumas referências, como Bloom, disseminam estereótipos preconceituosos até hoje. Então, se vocês quiserem comentar, né, sobre essa questão literatura e política e também sobre essa questão da criação dos estereótipos, acho que seria interessante, né? Aí, pensando nos comentários aqui que foram feitos no chat. Eu posso começar? Pode começar, e aí você emenda na sequência. Obrigado pelos comentários, muito instigantes, e é sempre muito bom propor algo e sentir que isso ressoa, né? Então, ter esse retorno é sempre muito gratificante. Eu diria, com relação ao que coloca a Fernanda, que esses estereótipos preconceituosos vão existir sempre, e, a meu ver, pelo menos, e isso foi algo que eu defendi também no finalzinho da tese, isso não é motivo de cancelamento de ninguém. E por isso eu quero dizer o seguinte: a meu ver, é nosso papel enquanto leitor crítico, enquanto leitores críticos, ser capaz de separar o joio do trigo naquilo que pensadores, pensadoras colocam, sabendo aproveitar o que tem de bom ali, o que tem de interessante e o que tem de pernicioso, inclusive para poder denunciar isso. Né? Eu não estou dizendo para a gente jogar para debaixo do tapete, não, que isso é horrível. Mas então, abordar as obras nas suas devidas complexidades e saber aproveitar o que elas têm a nos oferecer, inclusive de autores complicados. Tá? Porque, por exemplo, o Curtius, que é autor mencionado pelo Bloom, ali naquele trecho que eu li, ele começa essa obra que é seminal para estudos de literatura europeia, né, da tradição latina, neolatina, com uma referência no primeiro parágrafo do corpo do texto mesmo, assim, o finalzinho dele tem uma nota que diz assim, enfim, é uma nota longa, mas termina dizendo: e as mulheres e adolescentes são, de certa forma, responsáveis pelo colapso da democracia na Alemanha. Enfim, é uma nota extremamente misógina, em que ele associa a queda da República de Weimar à liberdade de voto feminino, sugerindo que a ascensão do nazismo teria alguma coisa a ver com isso. Então, um certo fascínio feminino, juvenil por Hitler. É uma suposição extremamente bizarra, tá? Então, vocês veem, um estudo fundamental para nós, da literatura, vem já de cara com essa bandeirinha, assim, enfim, que indica para quem sabe ler que a perspectiva vai ser misógina em algum nível. E isso, a meu ver, vale para qualquer estudo, mesmo para estudos que sejam publicados hoje. Obviamente, quando as crenças do estudioso ou da estudiosa são tão complicados que o próprio pensamento proposto ali é contaminado e se torna ele, por sua vez, preconceituoso, misógino, etc., a meu ver, a nossa função é denunciar isso e falar, olha, infelizmente a leitura que essa pessoa propõe, ela é eivada por seus preconceitos. E é uma função crítica nossa posicionar com relação a isso também. Agora, com relação ao que diz qual é o nome dele? Eu perdi aqui no chat. O Vitor.
Ele tem toda a razão, né? Literatura é uma instituição como outras que a gente pode pensar, televisão, mídias, internet, política, né? Cargos políticos, que é atravessado por valores do nosso tempo. E, por isso, se tornam também arenas de disputa. O nosso lugar, me parece, enquanto professores de uma universidade pública, estudantes de uma universidade pública, é saber se posicionar de forma democrática, levando em conta os valores que nos guiam, que estão dados lá na Constituição Democrática Brasileira de 88, outros valores da nossa sociedade, e fazer de modo a que a nossa atuação na literatura, na leitura desse material, na escrita da história, em outros campos e instituições, sejam guiadas pela defesa desses valores e pelo combate a formas de preconceito, formas de violência que trabalham em desfavor disso, né? Então, ele tem toda a razão, é fundamental levar isso em conta, sim. Semiramis, quer acrescentar? Não, eu concordo totalmente com o Rafael, e eu acho que quando a gente trabalha com gênero, né, com questões de gênero, a gente não consegue separar isso das relações de poder, né? Então, eu tenho um texto clássico da historiadora Joan Scott, que todo mundo que trabalha com gênero trabalha, tem que ler esse texto, né, que é o Gênero, uma categoria útil de análise histórica. É um texto do começo dos anos 90, mas que ainda é um clássico, né, dos estudos de gênero, onde ela trabalha, né, que gênero é, antes de tudo, um conceito para análise das relações de poder, né? E a literatura, como uma manifestação social, ela vai estar implicada nessas relações também, né? Assim como outros meios, como o Rafael bem falou, né? Então, e esse poder, ele não está só nas instituições, né? Não é só as instituições que vão projetar poder sobre as questões de gênero. Ele está pulverizado, então ele está na mitologia, que é trazida pela literatura, ele está na novela, que é trazida pela televisão, então está de forma muito imperceptível essa organização social baseada em relações de gênero e que sempre mostram questões de desigualdade interseccionadas com outras desigualdades, né? Então, acho que não tem como desvencilhar os nossos estudos das questões políticas, né? Mas não das questões políticas pensando política só como algo que está nas instituições, né? Mas como algo que está nas manifestações sociais, né, mais diferentes, como a literatura. Então, acho que a fala do Rafael foi muito legal para a gente pensar como que a literatura ela é antiga, né, e moderna também, né, ela tem traços de misoginia, os estudos clássicos trazem esse traço, e como que nós podemos trabalhar uma nova agenda para mudar isso, né, para desconstruir esses valores, né. Bom, acho que é isso, pessoal, acho que é isso. Júlia. Perfeito, muito obrigada, gente, pelos comentários. Tem um último comentário aqui que a Paula acabou de colocar, eu gostaria de ler, né? Que ela destaca que. Só um instantinho que eu perdi. Que achou bastante proveitoso o conteúdo, né? Ela está desenvolvendo um trabalho sobre a poética de Mel Adum e se torna muito profunda essa reflexão sobre a mulher ter menos acesso à voz, né? E aí isso nos leva a se aprofundar nesse universo de representatividade feminina. E ela dá parabéns, então, a vocês pelas apresentações, né? Vi que o Rafael também já comentou aí. Obrigada, Rafael, pelo comentário, né? E aí tem uma última pergunta aqui do Vitor. Quais personagens femininas? Eu acho que a gente poderia fechar depois dessa, né? A gente até já ultrapassou do tempo, mas não tem problema. Vamos ler aqui a última pergunta do Vitor. E aí fica para vocês dois, né? Quais personagens femininas, no entender dos pesquisadores, mais foram desvalorizadas historicamente? Isso é, quais narrativas tradicionais, hegemônicas, foram mais impactantes, inclusive no senso comum, para a redução do escopo interpretativo sobre a complexidade de alguns mitos de figuras femininas? Então, aí, na opinião de vocês, né, quais figuras que teriam sido mais desvalorizadas? Figuras femininas. Obrigada pela questão, Vitor. Pode começar, Semiramis.
Posso começar? Olha, que pergunta complexa, né? Porque a gente tem tantas figuras femininas desvalorizadas, mas eu vou falar de uma que está na moda. Aliás, ela nunca saiu de moda, ela é a própria moda. Cleópatra, né? Ela está na moda agora, ela nunca saiu de moda, mas a última moda dela, a última tendência é em relação a série da Netflix, né? Que deu muito o que falar porque colocaram uma atriz negra para fazer a personagem. Eu acho que a Cleópatra é o grande exemplo de figura feminina que foi desvalorizada por ser mulher, né? Desde a própria antiguidade, lá do Plutarco, falando dela, até os filmes contemporâneos, né? E hoje, com toda essa tendência, hoje não, né? Desde a década de 70, a gente já tem visto umas Cleópatras feministas, Cleópatra Black Power, né? Muito interessantes, umas novas leituras da Cleópatra, né? Como nesse documentário da Netflix, inclusive, tenta fazer, né? Então, eu acho que, se for para citar um exemplo, eu acho que o grande exemplo do mundo antigo e da contemporaneidade, né, é a Cleópatra, né? Tem um texto da Ella Chorrat, de uma historiadora chamada Ella Chorrat, uma historiadora ligada aos estudos culturais, que chama Desorientar Cleópatra. Um topos da modernidade, acho que é isso o subtítulo dele, foi traduzido pela Cadernos Pagu, e ela mostra como essa personagem da Cleópatra, a gente pode estudar muitas coisas em torno dela, né? Muitos elementos, e elementos, inclusive, sobre questões raciais, sobre questões identitárias, e sobre questões da própria construção do feminino, né? Então, ela é o grande feminino, porque quem foi a Cleópatra? Na minha leitura de historiadora, a Cleópatra foi uma grande governante, ela foi uma jovem governante inteligentíssima, né? Quando ela estava fazendo aquelas relações ali com os generais romanos, ela estava tentando fazer um império romano-egípcio, né? Ela estava tentando fazer uma aliança de dominação ali do Egito junto com Roma, né? Só que o que os autores antigos fizeram? Eles a construíram como a Regina Meretrix, né? Regina Meretrix, a rainha prostituta. Eles já fizeram isso. E aí os filmes contemporâneos vão trazer também essa Cleópatra sedutora, né? Essa Cleópatra, essa vamp, né? A femme fatale, a Cleópatra femme fatale, né? Que é uma mulher vamp também, que vai ser uma construção, né? A partir do século XIX, de um tipo feminino, que ela, eu acho que é também um dos grandes exemplos disso, né? Então, eu acho que se tem uma figura feminina antiga que é um grande exemplo de elementos da modernidade, para leituras da modernidade, e que foi desvalorizada, e que não foi lida no seu próprio contexto, né, foi a Cleópatra. Acho que essa é a minha resposta, e recomendo que assistam o documentário da Netflix, mas que tomem cuidado, porque eles empobrecem muito a Cleópatra, tá? Ela era muito mais rica do que aquilo, era muito mais suntuosa, muito mais poderosa do que eles tentam mostrar. Acho que é isso, Rafael. Excelente, obrigado, Semiramis. Ótima escolha. Eu vou fazer referência ao trabalho da minha companheira Sara Anjos, que estudou a figura de Helena e reflete sobre Helena. E, a meu ver, e aqui eu estou dando crédito inteiramente à Sara, enfim, isso vem muito das conversas que a gente tem junto. Helena, embora seja absolutamente central para a cultura grega, ela me parece, talvez por isso mesmo, uma das figuras mais injustiçadas por um viés de gênero. Né? Ela é filha de Zeus, então ela é semidivina como Aquiles, ela é apresentada como como a causa da guerra de Troia, e em Homero ela frequentemente se deprecia, né? Sobretudo quando ela está em frente a figuras masculinas, ela se refere a si própria como cara de cadela e outros termos depreciativos, embora ela seja uma personagem extremamente complexa, que nos próprios poemas homéricos é representada com uma profundidade talvez sem igual, porque ela é capaz de muita ambiguidade, as suas falas são sempre cheias de duplo sentido. Cada aparição de Helena é eivada por isso, que dificulta entender exatamente de que forma aquela cena está desenvolvendo. Ela está sendo sedutora com a pessoa, ela está sendo agressiva, os dois ao mesmo tempo.
e, a meu ver, a forma como ela foi apresentada pela tradição como muito vã, muito ligada à questão da aparência, né, da beleza, acabou tornando-a superficial na recepção. E por isso eu quero dizer o seguinte: se a gente lê determinadas representações modernas ou contemporâneas de Helena, a ênfase é na beleza, e uma beleza frequentemente apresentada como vazia, pouco profunda. Tanto é que ela jamais, me parece, viria a ser reivindicada por um movimento feminista. Né? Ela é quase a vilã do movimento feminista. E por quê? Né? Ela é tão vítima do sistema patriarcal quanto as demais, assim. E, a meu ver, os sofistas souberam reconhecer em Helena a potência que ela tem. Então, no elogio a Helena de Górgias, por exemplo, lá a gente tem uma Helena que faz jus à figura mitológica de Helena, e não essa figura um pouco água com açúcar, que é apresentada em alguns lugares, mesmo quando há uma preocupação identitária por trás desse discurso. Né? Então, mesmo, por exemplo, no livro da Atwood, né? A Penelopíada, a Helena ali é representada de forma extremamente vazia, fútil, quase uma espécie de patricinha, sei lá, clichê máximo possível. A mesma coisa eu sugeriria numa série como Troia, da Netflix, que coloca ali um discurso de estou me libertando, vou dar voz ao meu desejo, mas é uma figura, sabe, simples, comparada com a Helena de Homero. Então, eu acho que ela é muito injustiçada por esse discurso que vilanizou a beleza e que associou Helena estritamente a isso. Ok, obrigada, gente. Muito obrigada aí pelas colocações, pela resposta à provocação, né, que o Vitor colocou. Queria mais uma vez agradecer pela presença, pelos comentários. Queria saber se vocês têm algo a acrescentar, querem falar mais alguma coisa? Ok? Não, de minha parte, eu só quero agradecer, Júlia, a oportunidade de interlocução, ao convite que você nos fez e a poder ter participado nesse final de tarde de uma conversa tão enriquecedora com o público, um público participativo aí, com a Semiramis, com quem eu aprendi muito e estou super ansioso para conhecer no trabalho, publicação desse livro, 2 volumes. Então, só agradecer, foi bom demais. Muito obrigado mesmo. Eu também queria agradecer o espaço, né, de divulgar o compêndio, né, e também estou aflita, aguardando a publicação do volume 1 para começar o trabalho de editoração do volume 2. Foi um trabalho que deu bastante trabalho para a gente, né, então por isso que se estendeu mais do que a gente esperava, né, então gostaria de agradecer à professora Júlia Velar e também parabenizá-la por esse espaço, por esse curso tão interessante que ela montou, né, para a Universidade Federal de Berlândia, e dizer que a Júlia também participou do nosso trabalho. Ela escreveu o verbete Galateia, né, Júlia? Da ninfa Galateia, né? Então, agradecê-la também pelo trabalho, e assim que a gente conseguir publicar o e-book, pelo menos, e depois o livro físico, que aí já é mais trabalhoso ainda, porque vai ser grande, a gente vai divulgar bastante, viu, Rafael? Pode deixar. Obrigada, Júlia, parabéns pelo espaço, parabéns, Rafael, também pela fala. Eu acompanho o seu trabalho lá no canal e gosto muito. Muitíssimo obrigada. A gente pode deixar, Semiramis, quando você passar a divulgação, eu também encaminho para os participantes do curso, que eu tenho certeza que eles vão querer conhecer o Compendium também. Né? E queria mais uma vez, então, para finalizar, agradecer a vocês pela presença, pela disponibilidade, por essas falas que foram tão enriquecedoras, né? Acho que tiveram a contribuir muitíssimo com o projeto. Agradecer ao nosso público, né? Aos participantes, pelas perguntas, pelas colocações. E queria também, para finalizar, fazer um agradecimento especial para as nossas monitoras, né? A Larissa, que ajudou na questão prática da organização desse encontro hoje, e também as participantes, né? A Júlia Zampier, a Lara de Paula e a Sofia Costa, que fizeram parte, né, do projeto, falando também e apresentando ao longo dos encontros, né? Então, queria agradecer a elas também
participação nesse projeto, né, que não teria existido se não fosse essa colaboração, né, conjunta entre docentes e discentes. Então é isso, gente, mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima. Espero revê-los em breve num próximo projeto. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Semiramis. Tchau, tchau, Júlia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente.